Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo, peço para você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar o canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para sempre que eu postar algo novo você ser notificado e não ficar de fora. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Bem, já de antemão peço desculpa por prováveis barulhos externos que estão fora do meu controle e chega de papo furado e vamos ao que interessa, que é história de terror, não é, aterrorizados? Bora lá! Essa primeira aqui é de Reze Antes de Dormir e foi postado no grupo do Face Casos de Assombração. Um ótimo grupo, vale a pena você dar uma olhada, corre lá. O ano era 1944. Carlos, que antes morava em Itaperuna, Rio de Janeiro, iria mudar-se para Natividade, também Rio de Janeiro. Estava à procura de uma casa e, depois de algumas visitas, encontrou uma que seria ideal para acomodar a sua família. Ao sair da casa, os vizinhos o alertaram que ela era mal assombrada pelo espírito do antigo morador, conhecido como Manuel o Açougueiro. Carlos, que era metido a valentão, ignorou os avisos dos futuros vizinhos e a família mudou-se na semana seguinte. Depois de um mês instalados ali, a mãe e os filhos começaram a ouvir todas as noites sem falta às 22 horas em ponto batidas na porta. Quando iam atender, não havia ninguém e o portão ficava sempre trancado com o cadeado. Não havia tempo suficiente para alguém bater e pular o muro sem que ninguém percebesse. Carlos, que sempre chegava após as 22 horas, não acreditava em tal história. Porém, um dia Carlos chegaria mais cedo em casa e, novamente, às 22 horas, bateram na porta. Carlos correu até a porta e, não vendo ninguém por perto, gritou aos quatro cantos: Manuel, é você? Se for você mesmo, apareça! Para espanto de todos, nessa noite, era meia-noite, o neném acordou chorando e Carlos, ao entrar no quarto, viu um cachorro branco dentro do berço. Ninguém na casa via o tal cachorro, mas Carlos insistia em tentar bater no cachorro com um cinto e acabava por acertar o bebê. Apesar de toda a confusão da noite, Carlos ainda duvidava de que havia um fantasma na casa. No fim de semana, na sexta-feira, Carlos voltou a gritar aos quatro cantos da casa, fazendo dessa vez um desafio ao fantasma. Se tiver alguém aqui mesmo, que tire essas almofadas que estão na sala para o outro quarto. De madrugada, o filho mais velho da família, que também se chamava Carlos, acordou desesperado, gritando que alguém havia atirado almofadas em sua cabeça enquanto dormia.
Carlos, no dia seguinte, procurou Monsenhor, que providenciou a celebração de uma missa em intenção à alma de Manuel, o açougueiro. Desde aquela data, ou seja, a data da missa, nunca mais ninguém ouviu batidas na porta da casa às 22 horas, conhecido também como 10 horas da noite, né, aterrorizados. Créditos e histórias de terror. Para ver, né? Além de não acreditar na esposa, o dito Carlos também desafiava o espírito que estava obsediando a casa. E, vamos falar o português correto? Tomou na tarraqueta. E vocês, o que acharam desse relato, aterrorizados? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, vamos para a próxima de hoje? Esse relato também é de reze antes de dormir. Talvez nas cidades grandes não se falem mais tanto em bruxas quanto em cidades do interior. Por aqui as lendas que contam sobre essas bizarras criaturas são de apavorar o sangue até mesmo daqueles que não acreditam no sobrenatural. Dizem que durante a noite, próximo às grandes florestas, as bruxas se transformam em bolas de fogo ou em animais como grandes aves negras, e à noite é que elas procuram sair para comer, pois para manterem os seus poderes maléficos, digamos assim, e a vida prolongada, devem se alimentar especialmente de sangue de bebês não batizados. Sobre o ataque dessas criaturas, as crianças é que existem mais relatos bizarros, ou seja, é sobre crianças, a maioria dos relatos. Bora lá? Contam que uma senhora costumava passar as noites fazendo tricô em frente à varanda de sua casa, enquanto seu bebê dormia tranquilamente em seu quarto. Em uma noite, ela estava concentrada em seu passatempo quando ouviu o seu bebê chorar. Ela então resolveu esperar um pouco para ir ver o que estava ocorrendo, pois não queria que seu filho aprendesse que era só chorar, que isso iria lhe chamar a atenção. Enquanto esperava, viu que um de seus vizinhos apareceu correndo e gritando: Maria! Maria! Há uma ave negra enorme em cima do teu telhado, Maria! Neste instante, ouviu o seu bebê então chorar com mais força. Então ela correu até seu quarto. No rosto da criança havia algo negro e comprido que ligava as bochechas da criança e ia até a janela. Sem hesitação, a senhora pegou uma tesoura que havia por perto e cortou o filamento. Nesse instante, o sangue começou a fluir e um grito aterrorizante veio pelo lado de fora, como se algo grasnasse, sabe?
Assustada, a mulher pegou seu filho no colo, que estava todo coberto de sangue. Logo, todos souberam que o filamento era a língua da bruxa, transformada, que se alimentava do sangue da inocente criança. Depois desse dia, a mulher batizou rapidinho seu filho e nunca mais deixou o mesmo sozinho. E até hoje, ela sente o seu sangue gelar quando vê alguma ave negra pairando perto de sua casa durante a noite. Créditos e histórias de terror. Eu vou só complementar aqui essa história. Eu ouvia muitas histórias parecidas quando eu era pequena. Inclusive, tinha muitas casas que, além de fechar a janela, deixava-se restos de alho. O povo morria de medo das bruxas e sugar o sangue das criancinhas. E aí, vocês já ouviram algo parecido? Se por acaso já ouviram, deixe aí nos comentários. Esse próximo relato também é de Reze Antes de Dormir. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro a história do lobisomem é antiga e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos, até que um dia aconteceu, sabe com quem? Comigo. O relato é curto. No sábado à noite, mês de junho, foi uma festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui pra minha. Morávamos assim, bem perto um do outro, sabe? Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta, fui beber uma água e procurar dormir. Nisso ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cães estavam latindo e muito no quintal. Pensei então, vou ver o que é essa merda agora. Fui para a porta da sala, que dava para o portão, abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que eu vi foi um baita cachorro preto, mas muito preto, com pelos altos, arrepiados. Parecia, sabe, coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente, era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi. Enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo. E as outras 2, as traseiras, eram grandes. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada,
comendo pedaços ali de concreto, sabe? Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo nele. Não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu. Saiu bem devagar, andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Isso mesmo, arrastava corrente. Saiu andando devagar e uivando. Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, eu ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros que o seguiam. Outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que eu tinha visto. E ele me chamou de doido, de irresponsável, disse que eu podia ter morrido de ter ido ver a coisa. Contei para o meu sogro e ele simplesmente repetiu toda a ladainha do meu pai. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade. O que eu acabei de relatar. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive os da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos aqui no bairro dizem que essa criatura vive por aqui, há décadas. E há vários relatos de aparições. Créditos e histórias de terror. Gente, mais um aqui de histórias de terror. Hoje, então, tivemos uma coletânea Reze Antes de Dormir / histórias de terror. Se eu fosse vocês, procurava no Face esses grupos que são maravilhosos para quem gosta do conteúdo sobrenatural, assim como eu e como você. E para incrementar mais aqui a história, vou contar uma de lobisomem que eu ouvia também muito quando ia para os sítios do meu avô, quando tinha as festas de fim de ano. Diz que sempre assim naquela época, quem tinha bastante milho levava para a fazenda do outro, que tinha várias sacas de café, deixava o milho, trazia café. Quem tinha bastante café, às vezes ia na fazenda do outro, que tinha bastante feijão, trocava café por feijão. E assim, aquela região vivia-se muito de trocas, onde eles economizariam dinheiro quando fosse para a cidade e todo mundo ficava bem abastecido, né? E numa dessas trocas, uma mocinha chamada Edna pegou a charrete, pois sabe, né, que quando os sítios são vizinhos, todos são de confiança, ninguém mexe com a família de ninguém. Essa mocinha chamada Edna era meio afim do Carlos, filho do cara da outra fazenda. Aliás, era a maior fazenda, enquanto os outros sítiozinhos ficavam ali ao redor. Essa fazenda, o dono plantava café, ao que ele trocava com outros produtos de subsistência com os moradores ali do sítio da região. Voltando a Edna. Edna tinha 16 anos e foi para essa fazenda para trocar o feijão por café. Chegou lá, como ela gostava do filho do fazendeiro, né? Resolveu, ver de pegar, fazer a troca e voltar logo, ficar de papinho com a amiguinha dela, a outra filha do fazendeiro, que tinha mais ou menos a sua idade. Conversaram, trocaram papéis de cartas, que era difícil, né? Só quando os pais iam na cidade trazia
um massinho de papéis de carta para elas e elas trocavam entre si. Trocaram papéis de carta, escreveram poesia, tomaram chá, bateram papo e quando se viu a hora, o sol estava se pondo. Já era mais de 6h30. Logo ia ouvir a igreja da cidade badalar o sino às 7 horas. Edna, com medo de levar uma sova do pai, subiu na charrete, se despediu da amiga e não viu o mocinho que ela tanto gostava. O rapaz tinha sumido. Era inverno e anoitece cedo. A lua cheia já estava despontando no céu, enorme e linda. E mesmo com medo do pai, arrancar-lhe o couro, Edna começou a ir mais devagar com o cavalo. E com a charrete indo devagarinho, ela estava apreciando a lua, perdida em seus pensamentos. Coisa de jovem, sabe? De repente, o cavalo deu uma empinada e uma relinchada, trazendo Edna de volta ao mundo real. Edna esbugalhou os olhos, pois quase caiu da charrete. O coração acelerou, pois ela não acreditava no que estava vendo. Um cachorrão preto, peludo, enorme, mais ou menos do tamanho de um urso. O bicho estava em pé, em frente assim à charrete. O cavalo super agitado. O bicho contornou o cavalo e vinha na direção da charrete, babando, espumando, grunhindo. Edna percebeu que estava com o reio de 3 ganchos de ferro no ombro, pois ela não gostava de usar aquele reio no cavalo. Ela só usava a peia para bater nas costas do cavalo e tocar a charrete. Instintivamente, ela pegou aquele reio de 3 ganchos na ponta, guardem esse detalhe, e deu uma puxada na cara do bicho, que deu uma corcoviada para trás e um berro. Ela não parou para ver, tocou o cavalo. Cavalo também, que não era besta, vendo o tamanho da outra besta, saiu a galope arrastando a charrete como se fosse de palha. Rapidinho, ela chegou no sítio, contou pro pai o que tinha acontecido. O pai não bateu nela, só ajudou a descer as sacas de café e falou para ela tomar juízo, que quando ela quisesse ver a amiga, ele fazia um combinado e ela posava na casa do amigo dele, fazendeiro, mas que ela nunca mais cortasse aquela estrada à noite, e para uma menina sozinha, Porque para os pais, mesmo sendo uma moça, para ele era a menininha dele. Uma menina cortar a estrada sozinha. Deixou ela de castigo. E resumo, no outro dia ele resolveu levar umas abóboras para o amigo, porque tinha muita abóbora para tratar dos porcos. Deixou um pouco na casa, botou umas abóboras na charrete e resolveu levar para o fazendeiro. Visto que o fazendeiro tinha muita mandioca, ali eles faziam bem bolado. Um deixava abóbora, outro trazia mandioca e seguia, vida que segue. Chegando lá na fazenda, o fazendeiro tinha saído. Quem atendeu ele foi o filho do fazendeiro, que pediu para que ele esperasse que o pai logo chegava. O homem ficou com o coração, como se não batesse, com o coração falhando, a respiração travada. E com muita dificuldade ele respondeu para o moço: eu vou esperar seu pai, filho. Mas antes eu posso descer as abóboras lá no silo? Aí o moço falou: pode, se quiser pegar umas mandioca, pega. Ele foi lá, desceu
as abóboras com muita dificuldade, até que passando mal, ele se sentou. Como se não bastasse, ele já está tremendo de susto, o mocinho foi lá levar água gelada para ele, dentro de uma moringa, geladeira de sítio. É uma moringa de barro, é tipo um jarro de barro, com 2 buraquinhos de cada lado. Aí levou água geladinha, fresquinha para ele, ao que ele se esforçava o máximo para não tremer, para despejar a água na canequinha para poder tomar. A explicação vem agora. O rapaz estava com 3 rasgos na cara e bem recente, como se tivesse tomado uma chibatada com aqueles reios de 3 ganchos bem na cara. O pai do menino chegou, resumindo a história, ele se despediu e foi a pinote de volta para o sítio, onde ele falou para a filha e conta em todas as reuniões de fim de ano. O filho do fazendeiro daquela região é o dito lobisomem, ou era o dito lobisomem, pois muitos anos se passaram e a menina nunca mais quis saber de ir sozinha lá para conversar com a amiguinha e fazer, digamos, charminho pro rapaz que ela gostava, né? Depois de descobrir que ele era uma besta fera. E aí, vocês já ouviram histórias parecidas? Essa é de arrepiar. Quando era contada, todo mundo ficava quieto para ouvir, porque era uma história ali da região e causava medo em todo mundo, né? Pois, segundo a fazenda lá, ainda pertencia à mesma família. Vai que esse negócio passasse de pai para filho e seguisse gerações. Mas eles nunca atacaram animais, não houve caso de ataque a pessoas, só essa moça que teve a infelicidade de dar de cara com o bicho que devia estar correndo lá pelas matas. Bem, se você tem uma história parecida, envie para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. É inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, vai! Não perca tempo! Deixa o like, compartilhe o vídeo, bora ajudar a Angel! Ativem as notificações do canal para não ficar de fora, faça isso! Assim você vai estar sempre aqui comigo quando eu postar algo novo na plataforma. Se você quiser dar um up, ou seja, uma caixinha de Natal para a Angelzinha, você pode usar o Superchat, Super Stickers, valeu e até o Pix. Toda ajuda é bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. A chave do Pix vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, vendo que é o e-mail do canal. Ah, falando em e-mail do canal, você que enviar o seu relato, escreva nele se quer que eu conte de maneira anônima, tá? Se quer que eu conte em formato de conto ou que divulgue os seus trabalhos. Aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal, que está recheada de vídeos de arrepiar o pelo do sovaco, gente. Quase 1000 vídeos. Quase 1000. Vocês sabem o que é isso? É muito vídeo. Vocês podem me seguir nas outras redes sociais também, a prestigiar meus outros canais, fica a seu critério. E agora, né, vamos agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a você mesmo aterrorizado. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!